Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Anti-Ordem Podcast. Hoje aqui a gente está para falar sobre mais um dos laboratórios do socialismo atual, que a gente já falou sobre o zapatismo, a gente já falou sobre a experiência de Rojava em certos episódios, mas a gente ainda precisa ter um episódio próprio sobre Rojava. Mas dessa vez a gente está falando sobre um tema muito polêmico entre os anarquistas e entre todos os socialistas no nível mundial, né? A gente pode ver que até a galera do socialismo do século XXI tá tentando renegar, né? Mas é uma experiência latino-americana e, querendo ou não, a gente deve estudar. Mesmo que a gente discorde, ora concorde com o que está acontecendo, mas a gente precisa muito conhecer para poder criticar. E é por isso que eu trago aqui um convidado diferente, que é esse maldito Puck aqui, que tá falando pela primeira vez das coisas que ele gosta, né, dos hiperfocos dele. Ai, ai, oi, oi, eu sou o Puck, eu sou uma pessoa que o Matt conheceu por aí, que por acaso recebeu a alcunha de garoto da Venezuela em alguns lugares, tipo, porque é o meu E é disso pra hiperfoco baixo. disso pra baixo. Ai. Mas é, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, assim, mas tipo, eu costumo estudar muito a fundo algumas experiências, especialmente da América Latina, no geral, como Venezuela, Cuba, eh, o zapatismo, entre outras aí. Ok, ok. E acho que é necessário a gente fazer uma breve introdução sobre o que está acontecendo na Venezuela hoje em dia, né? E como assim se deu essa revolução, né? Então, já gostaria de fazer essa pergunta, porque, tipo, para além do que a gente recebe do noticiário no YouTube e nessas redes sociais aí sobre a Venezuela, até mesmo na própria TV, a grande mídia, BBC, Globo, os grandes conglomerados do Ocidente, é sempre tentam colocar a Venezuela como o diabo, né? Então, se Ah, você poderia explicar como foi o início da Revolução Bolivariana, quem é Hugo Chávez e como é que o governo levou o legado político da figura do Hugo Chávez? bom, eu acho que, tipo, pra começar, eu jogaria no lixo muitas matérias aí que são feitas pela G1, BBC e tal, porque, tipo, eles não vão ser honestos, porque só não é de acordo com os interesses deles em específico, então, né? Mas, no geral, para explicar o que que foi e o que que é a Revolução Bolivariana, eu acho que a gente tem que voltar um pouco pro Pacto de Ponto Firro, que ele foi formado ali pros meados de 60 por aí, um pouco depois de 58, quando o ditador, eles conseguiram derrubar um ditador muito FDP que estava há muito tempo ali. E se formou ali, eles expulsaram o PCV, foi o Partido Comunista da Venezuela, desse pacto, tipo, democrático, entre aspas, e por muito tempo foram levando ali uma democracia liberal, assim, focando especialmente ali na Venezuela como forma de política rentista. Eles, inclusive, tiveram um momento de, de protecionismo, né? Tipo, onde não foi um modelo neoliberal, eles fizeram um modelo protecionista inicialmente. Durou sem entrega de direito nem nada, é só um modelo, tipo, industrial ali, igual alguns outros que a gente vê. Tipo, e aí a gente teve até 83 um novo modelo ah, entre esse bipartidarismo que começou um pacto neoliberal, por assim dizer. Começou a focar mais no mercado, a se abrir mais para o mercado, a perder mais o protecionismo e a diluir tudo ao redor dos mandos do FMI. E isso levou. Já estava uma erosão social há muito tempo, desde os anos 50, e isso piorou tudo. Os movimentos começaram, muitos movimentos socialistas ali do PCV, das dissidências do PCV começaram a
fazer mais protestos. A luta armada tinha acabado, inclusive, porque a luta armada começou nos anos 50 e acabou nos anos 79, Uhum. porque foi esmagado pelo Pacto de Ponto Firme. E só que uma coisa, o PCV antes ele tinha tentado se conectar com o exército das Forças Armadas Nacionais ali da Venezuela, porque eles viam que tinha algum potencial revolucionário neles. E eles conseguiram fazer isso, só que quando o PCV ficou muito acuado, começou a ter movimentos ainda que tinha sobrado ali, acho que do putz, não me fugiu o nome agora, mas um líder socialista muito importante, dele ter conluio com forças do exército e depois de um bom tempo assim ali do Pacto de Ponto Vivo já ter esmagado as guerrilhas, começou a surgir dentro das Forças Armadas movimentos que se pretendiam se unir com os movimentos sociais que estavam muito fortes na época. E é aí que está o movimento bolivariano, Uhum. que era liderado ali pelo Hugo Chávez, Uhum. Da baixa patente militar, né? da baixa patente militar. Sim, sim. E Interessante até pensar sobre isso, porque a Venezuela é um país com uma população indígena bem grande, como a maioria dos países que tem população andina, né? Tipo, e dá pra ver que tá muito relacionado essa questão dos militares de baixa patente com a luta indígena em si, sabe? até porque tem muito indígena que vai pro exército, né? Tipo, pra tentar fazer algum carreirismo ali, pra tentar conseguir mais direitos e coisas. E algo parecido com o que foi quando muitos indígenas foram pra FEB, aqui na. Uhum, na Segunda Guerra Mundial brasileira, né? Sim, sim. Sim, ok. Eu creio que muita gente desconhece o que é o bolivarianismo. E eu queria saber de você como é que funciona a política social e econômica dentro do bolivarianismo. Ó, o bolivarianismo ele é mais um ideal do que qualquer outra coisa. Ele é mais um ideal de soberania nacional, de integração regional da América Latina e de ampliação democrática no geral. É, e é esse tripézinho aí ideal do bolivarianismo que leva uma política social que costuma ser nacionalista, no geral, nacionalista, de esquerda, protecionista, e fortemente internacionalista, especialmente com a América Latina, mas tem perspectivas terceiro-mundistas também. Uhum. Eu sei que o Chaves tem influências de certos autores. Você poderia, tipo, dar um resumo assim do caldo ideológico que foi pra concepção do bolivarianismo? Ele foca muito nos três grandes líderes ali da. Foi o Bolívar, o Zamorra e o Rodrigues. São três líderes ali muito importantes. Acho que pelo que eu lembro, o Zamorra fez parte da Guerra Federal e o Rodrigues fez parte da independência, no geral, junto do Bolívar. Uhum. Assim, e teria influência de socialismo moderno, assim, Marx, Ah, até isso dos. foi com o tempo. Ah, esse foi com o tempo? Foi. De início, tipo, tinha uma perspectiva muito mais nacionalista do que qualquer coisa. Tipo, o Chaves vai começar a falar de Marx lá por 2005, 2006 por aí. Eu não duvido que ele já tinha tido leituras, mas ele começa a se aproximar por lá. Ele, inclusive, uma das grandes influências dele é Jesus Cristo. Que isso, JC? É o JC, que ele dizia que eram os primeiros socialistas aí. E ele tem outras influências, tipo, Esse lance do Jesus ser o primeiro alguma coisa é muito foda, né? Tipo, Jesus foi o primeiro coach. Na verdade, Jesus odiava os beta. Ele morreu. Ele morreu pra você não ser beta, sabe? não, pois é. Ele levou todas as Blue Pill com ele, tá ligado? Uhum.
Mas, tipo, Então dá pra ver claramente essa evolução ideológica do Hugo Chávez, né, no processo dele, né? Porque vai meio que, meio que ele fez o processo do Fidel Castro, só que mais acelerado, né? No caso, mais lento, né? Mais gradual. sim, sim. Tipo, tanto que quando você pega ali o primeiro projeto que ele teve, que foi o que ele escreveu na cadeia, foi que é o Livro Azul, ele vai ter o grande plano nacional do Simão Bolívar, né? E isso tinha ali as influências muito de nacionalismos, de esquerdismos à parte, criar uma pátria soberana nacional, de criar, ampliar os direitos, de acabar com o neoliberalismo. E só que uma coisa que eu gosto de comentar é que o Chaves, ele é menos um indivíduo heróico em si, e ele é mais um produto da realidade social e das demandas sociais que tinham na época. Uhum. Por exemplo, tudo que ele tem ali, as influências dele, mas eu diria que ele adequou muitas das influências com as necessidades populares da época. Tipo, todos os movimentos populares da época tinham demandas em si, e ele se adequou a essas demandas, ele começou a representar essas demandas. Então ele é um produto social, digamos assim. É uma coisa que eu gosto de detalhar, porque é muito menos Hugo Chávez criou a revolução e mais a revolução forjou ele. Muito foda. Mas assim, queria entender também como é que funcionam as bases econômicas da Venezuela, né? Porque a gente que é anarquista, né? Tipo, a gente meio que repudia o economicês, né? Mas eu creio que é importante para sanar muitas dúvidas que as pessoas têm, né? Sobre, se tem ou não economia socializada, como é que funciona estatizado, é comunal. Como é que funciona mais ou menos esse sistema diferenciado, digamos assim? Eu diria que é um sistema muito misto, porque existem três tipos de propriedade na Venezuela, especialmente, que é a comunal, a socializada, a propriedade social, que vem sendo implementada desde 2009 ou 2010, que foi quando o Chaves começou efetivamente a tentar fazer esforços para socializar a propriedade. A gente tem muita propriedade privada, no mercado privado, do setor privado, e a gente E. tem, Que isso? infelizmente. É pra deixar a nossa audiência espumando, né? Você quer que a gente perca a audiência? E a gente tem uns 50, 40% ali da economia que é estatal. Porque o Chaves, ele tinha inicialmente as ideias dele não eram de nenhum cunho socialista, inclusive ele tinha um cunho de fazer uma manutenção do mercado, e ele só pretendia nacionalizar os pontos estratégicos do país, que foi o que ele fez. Então, boa parte da economia privada continua intacta. Então, a Venezuela continua ali como um capitalismo rentista e primário exportador. E só por 2009, 2010 que ele começa a realmente se esforçar para mudar isso. Que é, ele começa a fomentar. Já tinha tido antecedências do movimento comuneiro, que era, começou com os movimentos de bairro, do que o movimento bolivariano costumava fazer, que eram os círculos bolivarianos, para tomar decisões sobre programas, sobre o que fazer, Deu o que enfim, o que fazer. fazer. Que é isso? Mas isso soa muito pra gente uma coisa conhecida no anarquismo que é o municipalismo libertário, né? Pra você ver como algumas coisas vão se cruzando, né? Tipo, certas coisas que a gente repudia, na Venezuela. Na verdade, a gente até esquece de um lado que o povo na Venezuela conseguiu se organizar de certa forma num modelo que é parecido com o que a grande parte dos anarquistas modernos almejam, né? Que digamos que o Bakhtin é o maior nome do anarquismo moderno. Não é exatamente o cara que a gente mais adora aqui no Anti-Ordem, mas a gente não pode negar que ele é a maior influência do anarquismo moderno. Isso é unânime. E pra você ver, né, como esse sistema comunal da Venezuela, tipo, pega muito dessas coisas, assim, mesmo que não seja uma influência direta, é meio que uma evolução convergente, né, para o mesmo ponto.
E, tipo, começou com essas ideias porque o que o Chaves queria representar, especialmente, era o que ele chama de democracia participativa, que é quase uma digi-evolução ali da democracia representativa, mais democrático no geral, mais participativo, como diz. E aí tinha essas missões de bairro, onde os bairros se organizavam e tal. E aí isso foi evoluindo até que começou aspirações ali de governo local, de governanças locais, para ao invés de ter só a democracia participativa, que ele quis dar o exemplo, primeiro ele quis dar o exemplo da democracia participativa na prática com os bairros, para depois aplicar na Constituição, para ele conseguir ganhar uma. Então Uhum. tem Então sempre ele esse foi primeiro movimento pra de. prática, depois pra lei, né? Exato, tem muito disso. Tipo, primeiro sempre ele se baseia nos movimentos sociais, para depois ir para o institucional. Então é uma forma de poder dual ali entre reforma e revolução, digamos assim. Uhum. Você diria que, tipo, é meio que um movimento reformista, mas com objetivo revolucionário? Eu diria que, como eu disse, eu diria que o melhor jeito de definir é uma certa dualidade, porque toda vez que se trava na institucionalidade, o Chaves vai para as ruas. Uhum. Isso se mostra especialmente em 2007, quando ele teve a primeira grande derrota dele, que ele queria fazer uma mudança institucional, constitucional por via de um referendo para fomentar a propriedade social generalizadamente, para impedir o incentivo a qualquer tipo de outra propriedade, para baixar a carga horária de trabalho para 30 horas semanais e algumas outras coisas. E ele foi derrotado nesse referendo. O povo não fechou com isso. Uhum. É, pra você ver que, tipo, não é exatamente flores, né? Que todo o processo tem essa dificuldade. E falando em dificuldade, tipo, dá pra falar nisso, né? Nas principais dificuldades, né? Que a Venezuela tá encontrando nesse processo revolucionário, né? E, tipo, quais são as principais ameaças pra esse processo, tanto interna quanto externa? Eu diria que as principais ameaças externas é, no geral, especificamente o imperialismo yankee. É a famosa frase que o Chaves amaldiçoou o Estado de Israel e os Estados Unidos, né? Mas. Mas assim, dá pra você dar um exemplo prático assim de como que os Estados Unidos, tipo, deteriora o processo internacional da Venezuela e tudo mais. Primeiro que eles fazem, eles passam um clima de propaganda muito grande por todos os lugares, impedindo a Venezuela de ter ali comércio com polos mais hegemônicos, como o polo europeu e tal. Ele, tipo, os Estados Unidos é aquela pessoa que, tipo, você tá num grupo de amigos, aí você briga com um amiguinho seu, aí não, todo mundo tem que fechar comigo, tá ligado? Ninguém pode, tem que isolar o cara. Então, tipo, tem isso, por exemplo, a Arábia Saudita foi muito vassala dos Estados Unidos quando abaixou os preços do petróleo muito só pra sabotar o petróleo venezuelano. Uhum. Então tem isso. Tem as sanções econômicas no geral, que tipo, eu diria que é o que mais fode. Mas eles também costumam pagar e financiar movimentos mercenários armados para desestabilizar o país. Eles também. Inclusive é famoso o caso daqueles mercenários americanos que foram pegos por alguns pescadores venezuelanos, né? Os tiozão pegaram eles. Sim, tem muito isso. Tem os bagulhos de ajuda humanitária, uma vez que tava tendo, acho que lá pra 2019, que tipo, tinha um monte de gente armada indo pra lá, tá ligado? Tava ensaiando uma mini invasão. Muito sinistro. E eles, no geral, financiam a burguesia nacional ali, que é mais desestabilizadora e neoliberal no geral. Uhum. Esse que seria o problema interno, né? Do processo. No geral, o problema externo entra no problema interno também. Uhum. Que é, tipo, os principais entraves pra Venezuela é a burguesia, no geral. Tipo, e eu digo isso, inclusive, com setores do chavismo que tentam fechar com alguns setores burgueses e pequeno burgueses e difícil, não adianta fechar com eles. Tipo, o Maduro vai lá, privatiza pra caralho e aí tenta explodir ele com um drone.
que sim, isso é uma coisa real, é um bagulho que aconteceu. Não é meme. Por mais engraçado que seja. Os Tipo, Estados Unidos sempre tenta fazer seu processo de papaléguas e coiote, né? exato, exato. E eu diria que um dos problemas que talvez seja o mais danoso no momento é o dentro do próprio movimento chavista, que é que a gente vai entender aí com as linhas que o Maduro anda seguindo, especialmente porque ele tá desde um tempo pra cá, ele veio se degenerando um pouco, ele começou dizendo que ia fazer muita coisa. Aí o imperialismo reagiu a todas as coisas que ele disse que ia fazer. Ele tentou tancar um tempinho, mas depois ele começou a ceder a privatizações ali, um financiamento de igrejas reacionárias ali. Que isso? Botar lá Universal lá na Venezuela. Não, pelo que eu lembro, isso é uma notícia real. A Universal tá fechada com o Maduro. Que isso? Tipo, sem meme. Tem uma notícia, Universal, não sei o que, tá lá fazendo filial na Venezuela e tão fechada com o Maduro. Uhum. Tipo, e tem a questão da repressão, ele tá reprimindo a esquerda no geral agora, pra ele ser a única alternativa. There is no alternative. Só Exato, exato. Margaret Maduro, sabe? Então eu diria que o Maduro é um empecilho para o movimento progressivo, embora ele tenha ali mantido, ele que mantenha, faça a manutenção das conquistas do chavismo, ele tem grandes chances de dar dependendo das condições, dar uma girada 360, tá ligado? Sim, sim. E é pensando nisso que a gente precisa fazer agora, tipo, uma pergunta necessária, né? O que a gente pode esperar da Venezuela como experimento do socialismo do século XXI, né? Que é bem famoso agora, que tá na boca do povo, né? Por causa do Elia Jabu e outros Sim, cabas aí que vivem falando que afinal o que é isso? Que diabo é isso? Mas, vai. assim, na perspectiva de que a uma hora as comunas vão entrar em conflito ferrenho com o Chaves, porque é um poder dual, né? Mas, querendo ou não, o poder dual sempre vai ter uma balança de poder favorável para um e para outro, né? Então, eu diria que o que dá para esperar, assim, é que a ideia atual sempre foi fazer um socialismo territorial, expandir territórios onde tenham setores de propriedade comunal e a ideia até é inclusive ocupar empresas privadas e disputar com a burguesia para isso. E eles têm pela lei o direito de expropriar qualquer propriedade. O Uhum. Chaves sancionou essa lei que garante proteção ali para qualquer um. Qualquer pessoa que queira expropriar uma propriedade privada pode. Sim, sim. É uma economia privada, porém cooperativa, né? Exato. Tipo, e. Diria até meio mutualista. Não, depende. Tem setores um pouco mais. Tipo, os setores das federações, no geral, da Secocesola, que é uma federativa de cooperativas. Quando Esse nome é muito sair. bom, né? Seco Cezola parece apelido, né? Mas, tipo, É true, é true. Tem a. Na Bolívia a gente tem a Fevuge. Fejuge. Fevuge. Fevuge. Vamos lá na Fevuge. Ai, ai. Tipo, que eles têm uma perspectiva mais socialista mesmo, de autogestão. Anti-hierárquica, né? Que segundo eu vi Anti-hierárquica. fontes, né? É anti-hierárquica. Anti-hierárquica, antipatronal e é focada para os bens comuns, não para comercialização de nada. Então, primeiro foca no social e depois tenta focar ali em vender para o mercado exterior as coisas, etc. E eu diria que boa parte dos polos comunais é bem isso, é essa perspectiva mais socialista mesmo, da socialização dos meios de produção. Até o momento, só 5% da economia venezuelana é comunal, então, mas tem 3 mil comunas atualmente. Uhum. Ahn, e elas ficam praticamente quase todas no campo. A maior parte da agricultura é socializada. Uhum. E Na indústria, digamos que tem essa economia cooperativa
mas ainda capitalista, né? Hum, tipo, de- como eu disse, depende muito. Do setor, né? Porque alguns setores ainda são propriedade privada bem patronal, né? Sim, sim. Tipo, eu diria que a maior parte da economia ali ainda é nesse sentido burguês. E existe uma disputa dos sindicatos, dos movimentos sociais para tomar as empresas e socializar elas. Uhum. Então a perspectiva é ir tomando os meios de produção. E o que a gente pode esperar disso é difícil saber. Tipo, tudo indica de que o ZEU vai afrouxar um pouco as sanções a Venezuela, que ela não vai ficar tão isolada no cenário internacional. E aí vai ter que, tipo, teve um pico de comunalização dos meios de produção de 2010 a 2013, só que desde 2016 por aí vem caindo um pouco o tanto de propriedade que está sendo socializada. Ainda está andando o processo, mas andando mais lento. E eu creio que isso é principalmente devido às forças conciliadoras, que é como Maduro e alguns setores do PSUV. Então tem chances deles entrar em conflito, mas a base social da Venezuela, no geral, é movida pelas comunas. E, então eu diria que não dá pra esmagar eles, no geral, Uhum. e sem destruir o país. Sim, então digamos que eles têm uma sobrevivência até de certa forma segura, né? Não é exatamente um processo sendo perseguido e pá, né? Não, não, por enquanto não é um processo sendo perseguido. Mas de resto, institucionalmente a esquerda tá tendo dificuldade, né? Pra se encontrar, digamos assim. Nossa, muito. Desde a morte do Chaves, tem, tipo, muita dificuldade, no geral, PSUV tomar uma direção. Uhum. De ter ideias, assim, tipo. O que a gente tem mesmo é tentativas, tipo, dos setores da direita do PSUV, que é especialmente capitaneado pelo Maduro, de tentar não destruir as comunas existentes, mas deixar mais lento o processo de socialização. Então, ir deixando mais lento e lento o processo. E eles conseguiram, em breve momento. Até porque as comunas pararam de focar mais em socialização dos meios de produção e mais no caralho, meu Deus, tem 900 sanções, a gente vai todo mundo morrer. Uhum. É, então, tipo, vai lá e produz arroz, tomate. Exato, tipo, é bem isso. Eles estão numa aliança muito forte com o governo nacional para a produção de alimentos, especialmente. Uhum. E medicina e serviços públicos. Uhum. Interessante. Então a gente pode esperar que, na melhor das hipóteses, assim, as comunas voltem a se expandir e que eles consigam dissolver um dia o Estado venezuelano que a Sim, gente sim. conhece. É, pra além de uma luta, digamos assim, anti-imperialista, né? Que, tipo, muita gente da esquerda pode ver com maus olhos, assim, porque só muito terceiro-mundista, né? Tipo, essa coisa de focar, é um país contra-hegemônico contra um país hegemônico, mas e o povo, né? Mas a gente vê, né, que tem uma centelha lá que pode dar em alguma coisa, sabe? Exato, tipo, no geral, tem muitas chances ali de um processo brilhante se desencadear. Eu diria que não tem como reverter. Eu diria até que não tem como reverter as comunas que aí já existem, tá ligado? Tipo, já se estabeleceram, já aprenderam com a própria luta, tá Já tem ligado? um aval gigantesco da população, né? Exato, tipo, eu acho que esses setores populares é impossível de desmantelar. O que pode acontecer é que podem tentar impedir o processo de socialização do país inteiro. Isso é Sim, fato. sim. Mas o que engrossa o caldo ainda é isso, né? Querendo ou não. Não. Então, É, se for pra abrir o cu pros Estados Unidos, né? Que dissolva como logo, né? Mas até agora, né? Tá se mantendo as comunas justamente porque pra manter a coerência, né? Do processo todo, né? O que vai adiantar lutar se o povo não tiver produzindo para si, né? exato, exato. Então, tipo, nos meus melhores pensamentos, eu espero que o processo só se desencadeie de novo
e que mais comunas existam e que aos poucos, mesmo que eu considere um pouco lento demais até o processo, tudo vá se encaminhando para uma grande Venezuela socialista ali. E tem chance de acontecer. Eles têm uma estratégia muito coesa para fazer isso. Uhum. Então eu creio que esse episódio vai chegando no fim. Muito obrigado por acompanhar. Obrigado, Puck, por fazer essa participação aqui. Volte novamente. A gente te aguarda aqui nesse podcast que é tão incoerente quanto o nome diz, né? Tchorda. Mas é isso, gente. Não chorem as pitangas pra gente não estar falando de um tema anarquista, porque, como eu falei, é interessante a gente conhecer a América Latina, querendo ou não, esse lugar que tanto sangra. Essas veias abertas precisam ser conhecidas. Eu creio que é isso mesmo, gente. Vamos encerrando por aqui. Até a próxima e adiós. Adeus, adeus. Deixa eu interromper a gravação.